O dia que tentaram matar Bob Marley. Você vai entender agora essa história do dia 3 de dezembro de 1976, onde 7 homens armados entraram na casa do cantor de reggae mais famoso do mundo, Bob Marley. Você vai entender de tudo nesse vídeo. Meu nome é Alexandre Daniel, aqui do canal Alexandre Daniel. Muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado pela sua curtida, obrigado pelo seu compartilhamento. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Cada dia mais aqui melhorando os vídeos, melhorando por você, pelo combustível que você assiste esse canal. Muito obrigado. E hoje a gente vai entender da história em que tentaram matar o Bob Marley com um tiro no coração. No pátio da casa, eles encontraram a esposa do cantor e compositor, Rita Marley, sem dizer nenhuma palavra, deram um tiro em sua cabeça. 3 deles cercaram a casa e os demais entraram na cozinha, onde o Bob Marley conversava com os integrantes da sua banda. Para quem não sabe, o nome da banda é The Wailers, enquanto preparava uma salada de frutas. De acordo com a jornalista britânica Vivian Goldman, que estava na Jamaica na época, o que aconteceu foi uma cena de fuzilamento em câmera lenta. O que aconteceu isso com Bob Marley foi um fuzilamento. Os homens dispararam contra os músicos, o sangue respingou nas paredes e formou poças no chão. Em meio aos gritos, um dos invasores apontou contra o peito do Bob Marley e puxou o gatilho. No total, eles dispararam mais de 80 tiros, mas em um desfecho inacreditável, ninguém morreu naquela noite, ainda que as tensões tenham sido em todo o país. Bem, por que aconteceu todo esse acontecimento, né? Na época, a Jamaica era um país oposto ao seu estereótipo atual. A ilha estava muito longe de ser um tranquilo paraíso caribenho. Em 1976, quem mandava na Jamaica eram os traficantes e pistoleiros. As tensões sociais estavam em seu ponto máximo, para você ter uma ideia. E sobre ainda a influência da Guerra Fria, que era a Rússia contra os Estados Unidos, e com uma política fragilizada menos de 2 décadas depois da sua independência do Reino Unido. A Jamaica era uma colônia do Reino Unido. No mapa, a Jamaica está mais perto de Cuba do que Cuba está perto de Miami. E assim, sendo isso, Havana e Kingston eram vizinhas de Moscou. Então a Jamaica prestava atendimentos para a Rússia, para o lado soviético na Guerra Fria. O primeiro-ministro Michael Manning, do Partido Nacional do Povo Socialista e próximo de Fidel Castro, tentava a reeleição, enfrentando o Edward Seaga, do Partido Trabalhista Jamaicano. Alguns ligavam Seaga à agência secreta americana dos Estados Unidos, a CIA, né, de espionagem, que é muito famosa nos filmes. No meio desses extremos estava uma estrela mundial do reggae que tentava manter a neutralidade, o Bob Marley, mas cuja música mobilizava centenas de milhares de eleitores. Para você ter uma ideia, o Marley deu na época uma declaração que os políticos são o diabo. Ele falou isso na revista Rolling Stone. Para você ter uma ideia, ele tem razão, né? Todos os políticos são diabos, né? Os 2 candidatos queriam que o Marley fizesse campanha para eles. E se ele não fizesse, o melhor seria que ele ficasse em silêncio. Mas aí começaram as ameaças, né? O Marley era praticamente a única força que poderia unir os 2 grupos, o do Partido Trabalhista e do Partido Socialista, né? Em 76, a fama mundial transformou o cantor de 31 anos em um líder quase espiritual da Jamaica, de boa parte dos milhões de moradores da ilha. O reggae tinha se transformado em uma expressão popular de um país todo, e chegando a outros países, né?
porque as pessoas estavam cada vez mais desesperadas e violentas, segundo a jornalista a Vivian Goldman, que ela estava morando nessa época na Jamaica, né? A ilha, para você ter uma ideia, parecia cheio de armas. Aí, o governo do Manley, que tentava convencer o Marley, ofereceu um show gratuito na capital, Kingston, para acalmar os ânimos da população, já que estavam cansados de viver naquele estado de emergência, naquele estado de guerra. O evento estava programado para o dia 5 de dezembro e se chamava Sorria Jamaica, Smile Jamaica, não é mesmo? Para o povo sorrir, esquecer toda a guerra e ainda cantar as músicas do seu ídolo Bob Marley. Essa era a impressão que o povo tinha sobre esse show. Mas, como todo político é esperto, o primeiro-ministro também tomou outra decisão para confirmar uma desconfiança que o cantor tinha em relação aos políticos, né? Adiantou as eleições para o dia 15 de dezembro. E ainda assim, dessa forma, ficou inevitável a associação entre o Bob Marley e a campanha de reeleição do Michael Manley. Causa até desse todo o evento que ia acontecer. O cantor até alertou que devido a essa manobra, as ameaças de morte contra ele aumentaram. Mesmo assim, o Bob decidiu participar do show. 2 policiais foram designados para cuidar da sua casa, que também era onde o The Wailers ensaiavam, a banda. Mas na noite do dia 3 de dezembro, 2 dias antes do evento Sorria Jamaica, Smile Jamaica, por alguma razão que até hoje ninguém conseguiu explicar, os 7 homens armados entraram na casa do Bob Marley sem que nenhum policial, sem que ninguém os impedisse. Para você ter uma ideia, os 2 policiais não estavam em seus postos, onde eram para terem ficado. Em apenas 5 minutos, os homens entraram na casa do Marley e dispararam contra todos e fugiram. Nunca foram capturados. Nunca souberam quem eles eram ou para onde eles foram. De acordo com o jornal americano The New York Times, que é em todo mundo conhecido, toda a trama social explosiva daquele ano girava em torno do Bob Marley, que tinha se transformado em uma espécie de santo para os oprimidos, um revolucionário para os conservadores e uma ameaça para os políticos, como qualquer um que se destaca ainda com mensagens espirituais que aquele povo achava que ele tinha. Além de não saber como os 7 homens conseguiram desaparecer, ainda não se sabe como Bob Marley sobreviveu a um tiro no peito. O cantor sempre disse que foi salvo pelo espírito do Haile Selassie, o imperador da Etiópia, morto no ano anterior. Para os Rastafaris, como Bob Marley era a reencarnação de Deus. O uso dos cabelos rasta e da maconha também fazem parte desse todo movimento espiritual que nasceu na Jamaica naquele tempo com o Bob Marley. Para você ter uma ideia, a bala passou pelo peito do Bob Marley e foi parar no braço esquerdo. Não houve tempo para um segundo disparo. No meio da confusão toda, o Tom Towler, que era o agente do cantor, se jogou sobre ele, levando sabe quantos tiros? 5 tiros no abdômen. E sabe o que aconteceu com ele? Sobreviveu. E o caso mais incrível foi da esposa do Bob Marley, a Rita Marley. A bala disparada contra a sua cabeça ficou presa, sabe aonde? Entre o couro cabeludo e o crânio, sem fazer maiores danos. 2 dias depois do ataque, ainda com os curativos do peito e no braço, o Bob Marley se apresentou por mais de 1 hora diante de mais de 80 mil pessoas para o Smile Jamaica, para o show que aconteceu da manobra política. A mulher do cantor, a Rita, o acompanhou ainda usando a camisola do hospital. O cara
honrou com o compromisso dele. Poucos dias depois do show, o Marley viajou, foi para as Bahamas, aos Estados Unidos e depois para Londres. De certa forma, para você ter ideia, a Jamaica jamais voltou a ser seu lar como era antes. É claro, sofreu uma tentativa de assassinato, não é verdade? E para você ter uma ideia, essa tentativa de assassinato inspirou o que a revista americana Time considera o melhor álbum da música do século XX, Êxodos, do cantor Bob Marley. No show, uma curiosidade, o cantor entregou o microfone a um companheiro de banda e se aproxima do público. Um policial fez a segurança. Em frente à multidão, né, a lenda do reggae, o Bob Marley desabotou a camisa devagar e mostrou o ferimento à bala que cruzou do seu peito até o braço esquerdo, né? Bem, o Marley continuou com essa bala alojada no corpo até o dia da sua morte, que foi algum tempo depois desse acontecimento. Gente, se você conhecia essa história, comenta aqui. Quando eu li essa história, eu falei, eu devo contar no meu canal, porque é uma história que não se fala muito, não é verdade? E um ícone da música mundial, Bob Marley. Se você gostou, compartilha, curta, comente. Se você conhecer essa história, me siga no Instagram, alexandredaniel.oficial, e eu espero você nos próximos vídeos.